Vamos então continuar a nosso estudo no livro Mediunidade e Sabedoria, Carlos Barcelli e Odilon Fernandes. Item 351. Assim sendo, Shakespeare, copiado por determinado médium, responde Odilon, provavelmente não fosse Shakespeare. 352. Caracterizar-se-ia por mistificação? Sim, diz Odilon, embora o propósito talvez não fosse o de mistificar. Questão 353. Não haveria a intenção, continua Odilon, de se passar por Shakespeare, mas há de ser Shakespeare, tipo assim, há uma distância. Item 354. É uma insanidade? Diz Odilon, frequentemente, quando as crianças não nos imaginamos a encarnação de um super-herói, adultos não nos surpreendemos em estranhos devaneios, assumindo, entre aspas, a personalidade de alguém que tomamos por modelo? 355. A mistificação em termos de mediunidade? Questiona o Barcelli. É fraude consciente, diz Odilon. 356. Tanto da parte do médium quanto da parte do espírito? Sim, diz Odilon, sim. Do médium e do espírito. Quer dizer, o espírito se faz passar por um espírito famoso. E o médium aceita, por achar conveniente. Não passa o filtro, né? Para tirar a dúvida. Item 357. O assunto é deveras complexo e delicado. Precisamos considerá-lo, diz Odilon. Item 358. Um espírito que admire Shakespeare, estuda sua obra, apreende-lhe o estilo vocabulário. Continua Odilon, pode comunicar-se por um médium como se fosse o próprio. Como se fosse. Item 359. Porém, o mais comum, diz Odilon, é a fixação do médium em determinada personalidade desencarnada, na qual se projeta. Item 360. E, às vezes, numa personalidade encarnada. Correto, diz Odilon. Você, como médium, psicógrafo, já não se imaginou Chico Xavier? 361. Confesso que sim. E Odilon completa, não é fácil a luta para se convencer de quem se é realmente. Item 362. Torno a realidade no primeiro teste de paciência a que me submetem. Completa Odilon, quem quer ser o médium, queira igualmente ser o homem. Ou no caso aqui, lembro sempre, o termo homem se refere à humanidade, não ao sexo da pessoa. Item 363. Doutor Odilon, pode perguntar. 364. O senhor já se supôs um outro autor espiritual? Odilon fala Emmanuel, por exemplo? 365. Sim. Odilon diz, não se esqueça de que, como você, eu sou humano. Nós, os desencarnados, temos também grande empatia e admiração pelos que nos estão acima. Até certo ponto é bom que nos motivemos assim. Até certo ponto. 366. Diz Bacelli. Já li diversas mensagens recebidas por outros médiuns e atribuídas ao Senhor. Ao que Odilon diz. Posso me expressar por outros instrumentos mediúnicos. O espírito não é propriedade do médium e vice-versa. 367. O estilo, porém, Odilon fala, o médium é uma espécie de recipiente ao qual o pensamento do espírito necessita moldar-se. 368. No entanto, pode ser que, em alguns casos, seja um espírito tentando fazer-se passar pelo Senhor? Pergunta Bacelli. E Odilon nos diz, um espírito que, coadjuvado pelo pensamento do médium e incentivado, estimulado, induzido, tenha parcialmente penetrado em nosso campo mental e que, inclusive, pode ser facilitado pela leitura que o médium efetue de uma de nossas obras. 369. O senhor se aborrece? Não, Odilon diz que não se aborrece.
Item 370, diz Bacelli. Como ficam os espíritos que se inspiram, os médiuns, escrevem, falam, pintam, etc., por intermédio deles e não conseguem se identificar, vendo a autoria do seu trabalho atribuída a outros? Odilon completa. Evidentemente que por vezes se frustram, mas também são chamados a exercitar a humildade, o desapego de si. O único pensamento original da criação é do Criador. 371. Essa empatia que os médiuns experimentam por determinados espíritos conhecidos é que dificultaria a identificação de outros espíritos a eles? Odilon explica. Sim, é um dos fatores. Toma-se imprescindível, porém, que gradativamente se libertem dessa autossugestão. Isso demonstra que, de maneira geral, os médiuns ainda ligam mais importância à autoria da mensagem do que ao seu conteúdo. Muitos equivocadamente chegam a imaginar que um nome famoso possa conferir ao comunicado maior credibilidade que ele merece. Meus amigos, por isso que é interessante não assinar. Põe um pseudônimo e tudo isso fica resolvido, não é verdade? Item 372. Então, o médium em processo de aprimoramento das suas faculdades, questiona Bacelli. Não deveria, diz Odilon, inicialmente se preocupar em identificar a personalidade desencarnada que se expressa por seu intermédio. Deveria manter o seu campo mental livre de influências externas, a fim de que o espírito se apresente com a independência possível. Item 373. Todavia, não é importante que o espírito comunicante se identifique? Odilon nos diz, o que a rigor significa um nome? Muitos espíritos adotam um pseudônimo, e sua real identificação, repetimos, se dá pela essência de suas ideias. O espírito é o que pensa. E completo eu, meus amigos, quantos nomes nós já tivemos? Tantos quanto encarnações tivemos. Então o nome não é importante, o que é importante é a ideia. Item 374. E os médiuns principiantes? Odilon esclarece, devem trabalhar, esmerando-se no contato com o mais além, conscientes de que a identificação do espírito é um detalhe de importância relativa, que no momento oportuno naturalmente acontecerá. Item 375. Qual a conduta do médium quando percebe dificuldade para estabelecer contato com os espíritos que habitualmente se manifestam por seu intermédio? Odilon nos diz, nem sempre o médium trabalha sob condições que lhe favoreçam a sintonia. Existem momentos mediúnicos melhores e outros não tão boa qualidade assim. O importante, no entanto, é que o medianeiro persevere, a fim de que os obstáculos sejam arredados. Nem todos os frutos produzidos pela mesma árvore são igualmente saborosos. É sabedoria. Item 376. Deve esperar por um momento mediúnico que lhe seja mais propício? Não, diz Odilon, compreendendo as limitações que podem ser mais ou menos duradouras, persista na tarefa que lhe compete cumprir. Todos nós, estejamos encarnados ou não, estejamos sujeitos a variações psicológicas, motivadas por inúmeras causas externas e principalmente internas, somente através do trabalho constante, sanearemos as dificuldades do campo psíquico no intercâmbio que nos propomos. Item 377. Pode ser que o espírito é que esteja faceando obstáculos para se exprimir? Odilon nos diz, por que não? Deste outro lado, igualmente, temos dias que nos são melhores ou piores. Item 378. E quando se trata de um espírito superior, diz Odilon, não experimentam problemas em si, mas nem sempre contam com a perceptividade necessária. Existem espíritos cujos pensamentos são inacessíveis à mente humana. O sol, embora se mantenha com brilho inalterável no firmamento, por vezes não consegue se projetar, varando a espessa cortina de névoa que se faz em determinadas regiões do planeta. Que bonito exemplo Odilon deu aqui, é verdade, é mesmo assim. Item 379. O senhor se referiu a pensamentos inacessíveis à mente humana. E Odilon completa no sentido
de que os seres humanos comuns não conseguem acessá-los. Item 380. Então, evidentemente, à disposição? É claro, diz Odilon, o conhecimento está à disposição de quem logra alcançá-lo e não se esconde de ninguém. Quantos, porém, leem um livro e não apreendem o seu conteúdo? Quantos são os que não têm olhos para a beleza da criação que a rodeia? Item 381. Os espíritos superiores, quando em contato conosco, os encarnados, já completa Odilon, quando se dirigem especificamente a nós outros, a humanidade visível e invisível, gradual, os seus pensamentos, a nossa compreensão, submetendo-os inclusive à precariedade de nossa terminologia. 382. O vocabulário humano? Questiona Bacelli. Diz Odilon, desprovido de palavras para revelações de maior transcendência. O que é intuitível dificilmente se traduz. Por isso, a aparente contradição da verdade nas diferentes culturas religiosas. A verdade no mundo está sujeita a questões de ordem de interpretação. Questão 383. Quer dizer que nós, os espíritos ainda vinculados à evolução do orbe terrestre? Diz Odilon, sequer dispomos de termos adequados que definam com precisão ideias e emoções supra-humanas. Jesus não recorria a parábolas e a imagens do nosso cotidiano a fim de nos transmitir o que desejava? Falávamos como se estivesse ensinando crianças, que aliás éramos e continuamos a ser pelo entendimento. Questão 384. Por esse motivo, o Verbo se fez carne? E continua Odilon, e habitou entre nós. O Cristo veio para exemplificar o amor, mas também porque médium algum estava à altura de lhe intermediar as lições. Os seus precursores, sábios, profetas, filósofos, que lhe prepararam o advento, não foram e não seriam capazes de captar maiores reflexos da luz que emanava de seu espírito. Item 385. Explicando a parábola do semeador. Odilon fala, o mestre esclarece. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Isso está em Mateus 13, versículos 16 e 17. Item 386. Por vezes, nem os próprios apóstolos assimilavam o sentido das parábolas. E completa Odilon, que suscitam, até hoje, discussões entre os exegetas, com o propósito elas de sempre instigarem os seres humanos em sua incansável busca da verdade. 387. No Evangelho de João, sim, diz Odilon, no capítulo 8, versículo 43, o mestre questionava com respeito o assunto que estudamos. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? E adiante, no capítulo 16, versículo 12, afirma com meridiana clareza: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vejam que isso é importante, meus amigos. Vou ler outra vez. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E aí vem o Espiritismo, esclarece muita coisa que os antigos cristãos não aceitam até hoje. Item 388, no versículo 13, emenda: quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E completa Odilon, para nós, trata-se, sem dúvida, da referência ao Espiritismo. Item 389, que nos guiará. Gradativamente, diz Odilon, dentro do natural dinamismo da terceira revelação, ao conhecimento de toda a verdade. 390, da qual, evidentemente, completa Odilon, nos encontramos incomensuravelmente distantes. Meus amigos, à medida que nós vamos amadurecendo, a espiritualidade vai nos trazendo mais luz. Mas para isso, precisamos estar preparados para mais luz. Então, continuamos estudando e estudando, para que sejamos cada dia mais competentes. Por hoje ficamos aqui. Aguardo vocês na continuação. Abraços.